Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei, né, e hoje eu quero falar da explicação, né, dos Salmos 22, 23 e 24. Né? Esses salmos de Davi, ele é como sendo o salmo profético, né, usado pelo Espírito Santo de Deus, né, para falar de quem? O Messias, o Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Né? E como o Salmos 22 fala, né, que o Salvador sofredor, né? Quem é o Salvador sofredor? Jesus, né? Que ele sofreu ali naquela cruz, né? Que na cruz ali no Salmo 22 relata que o primeiro, o sofrimento do justo, que ele foi justo, ele não pecou, né? Segundo, né, a rejeição e a humilhação do Messias. Nessa segunda parte, gente, que fala de um verme, que o rei Davi fala assim: eu sou como um verme. Esse verme não é um verme qualquer, é um verme escarlate. Esse verme escarlate, né, que ele fica vermelho, e dessa vermelhidão, quando ele explode, ele eclode, ele fica vermelho nas árvores, nas plantas. E esse escarlate é chamado, nós aqui no mundo inteiro, é chamado de cochonilha. E essa cochonilha hoje, ela faz aquela pigmentação, né, no deserto com os cactos, que faz essa produção para a produção de quê? De corantes vermelhos, como iogurtes e os outros batons e outros utensílios a mais. E naquela época era usada para tintura, para a parte têxtil, né? O que é essa parte têxtil? Pintura mesmo dos tecidos. E consequentemente, essa pintura dos tecidos também foi pintada na época de Moisés, usando, né, a escarlate, né, a cochonilha. E essa cochonilha representa o que? Sangue. Que o Senhor Jesus Cristo, naquela cruz ali, derramou o seu sangue, como ali é o escarlate na sua humilhação, como o rei Davi, ele vê, né, ele escreve claramente ali no Salmos 22. E a terceira, gente, no Salmos 22, a vitória que virá após o sofrimento. Qual é essa vitória? Que Jesus Cristo, gente, ele morreu e após o terceiro dia, ele ressuscitou, ele venceu o diabo, venceu a morte ali naquela cruz, né? E a frase-chave do livro de Salmos 22, que Deus meu Deus, Deus meu, por que me desamparastes? Ali, gente, né, quando Jesus falou isso, e o rei Davi falou isso também, né, no Salmos 22:1, que ali Deus, ele rejeita o pecado. E ali os nossos pecados, o meu pecado, o pecado de toda a humanidade foi ali na cruz de Cristo. E ali a primeira vez que o Senhor Jesus, ele sentiu desamparado pelo seu Pai, né, pelo Pai, que é o nosso Pai, né, o Deus Todo-Poderoso, porque ele rejeita o pecado. Mas como o Senhor Jesus, né, ele venceu, ele cumpriu, né, isso, o preço cumpriu com preço de sangue, né, mas foi um breve momento, porque no terceiro dia ele ressuscitou. E hoje quem aceita Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, né, não é mais o filho do homem, mas sim chamado filhos de Deus. E o Salmos 23 é o pastor cuidador, né? Como o tema do pastor cuidador, o cuidado presente de Deus, ou seja, né, que Deus, o primeiro tópico, o Senhor provê todas as nossas necessidades. A segunda, o Senhor nos guia até hoje, ele nos dá a Bíblia. E o terceiro, gente, o Senhor nos protege. Ou seja, um cuidado de um pastoreio. E nós temos um supremo pastor, que é chamado Jesus Cristo. Crê nele, que ele vai cuidar sim de você dos mínimos detalhes, porque ele passou, né, toda a humanidade sofreu, foi traído, foi maltratado, foi humilhado, como o Salmos 22 anterior relata. E a palavra-chave dos Salmos 23, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso está no Salmos 23:1. Crê nisso, tá?
E o Salmos 24, né, que é o tema o Salmos 24 relata que o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Rei Davi. Tu és o Rei da Glória. Esse Rei da Glória é o próprio Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que ele relata, ele fala. Ele é o Rei. É o Rei da Glória, é o Rei de tudo e de todos. E como tema, gente, o reinado de Cristo. Que o Senhor Jesus Cristo, ele reina com seu cetro de ferro, como o livro de Apocalipse relata. E ele reina porque ele venceu a morte, venceu o pecado. E o primeiro, né, tópico do Salmos 24, que o Senhor é o dono de tudo. Ele é dono de tudo e de todos, de toda ser vivente, todos os seres angelicais, os seres humanos, animais, a biodiversidade, o universo inteiro pertence a Ele, pertence a Cristo. O segundo, Deus procura mãos limpas e o coração puro, né? Ou seja, Deus, ele se inclina para as pessoas como um verdadeiro adorador que adora Ele em espírito e em verdade, e adora Ele com destreza, com amor, com tremor, né? Como os profetas fizeram, como os servos do Senhor Jesus Cristo, que adora Ele genuinamente. E a terceira, gente, tópico, o Rei da Glória entra triunfante. Ou seja, gente, Jesus, ele é triunfante, ele é o Rei, ele é o Salvador, ele é o poderoso. E a frase do Salmos 23, quem é este, o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. Salmos 24, 8, o Rei Davi diz isso, que ele é forte e poderoso, né? E um resumo das frases do Salmo 22, e que relata que o Salvador na cruz, os Salmos 23, o pastor ao nosso lado, e os Salmos 24, o Rei da Glória no seu trono. Ou seja, gente, o Senhor, isso tudo representa Cristo, tudo representa Ele, que Ele é o servo sofredor, que Ele sofreu por mim e por vocês para a remissão dos nossos pecados, para a gente não ir para o Geena. Os Salmos 23, que relata que Ele é o bom pastor, Ele cuida dos mínimos detalhes das suas ovelhas. E o terceiro, que Ele é o Rei da Glória, que Ele reina, Ele no reinado milenar de Cristo, Ele vai tomar o seu cedro, né? Vai reinar por toda a eternidade. Crê nisso, gente, nessa profecia dos Salmos 22, 23, 24, que o Rei Davi fez 1000 anos antes da crucificação de Cristo, né? Ele profetizou. E isso, gente, é tremendo, poderoso e maravilhoso, que o Senhor Jesus Cristo, Ele cuida de nós, e nos mínimos detalhes Ele cuida de toda a humanidade, e cuida, né, nos mínimos detalhes. Crê nisso, no nome poderoso, precioso, maravilhoso de Cristo Jesus.